Muito boa noite a todos, amigos e amigas do Zoom, do Facebook. Mais uma noite aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Hoje já estamos iniciando aí o nosso mês de agosto, já estamos com as palestras todas programadas para o mês de agosto. E para a gente iniciar hoje, eu vou trazer aqui na verdade não é bem uma música, mas é uma alusão aí ao Dia dos Pais, né? E já que no próximo domingo teremos essa data aí comemorativa, Dia dos Pais, mas nós já abordamos esse tema no primeiro semestre com a Márcia Rabani, a questão da maternidade, da paternidade, né? A gente teve uma palestra muito interessante, que eu recomendo que todos possam assistir novamente lá no nosso canal YouTube. Então, hoje eu vou trazer essa fala de uma pessoa que eu admiro pela sua experiência de vida, pelo que ele passou na vida, e ele traz umas coisas muito interessantes, uns conceitos que faz a gente pensar. Então, eu quero compartilhar com vocês essa fala, tá bom? Vamos lá, que vocês vão ver quem é, eu gosto de deixar como surpresa. Rita, por favor. Eu tive que ser muitos pais, porque nos períodos que eu tive que passar na rua, eu tinha que ser muito rígido, porque a rua é arriscada, então eu tinha que ter controle sobre meus filhos, para não perder de vista, para não ser atropelado, para não ser roubado, né? Roubado no sentido de levarem a criança, sabe? Brisa, a minha mais velha, eu peguei gente roubando ela 2 vezes. Então na rua a gente convivia muito com mendicância, e eu nunca achei ruim meus filhos conversando com mendigo. Tinha uns mendigos mais velhos que adoravam crianças, contavam histórias. Eu gostava de ver meus filhos ouvindo histórias, brincando com outras crianças. E aí eles cresceram sem preconceito, cresceram solidários. Eles não têm medo da miséria, do miserável. Eles não veem a pobreza como ameaça, porque a nossa sociedade tem isso, né? Ela cria culpa para as vítimas que ela faz. A gente na rua fica muito exposto. Agora, em casa, eu tinha minhas regras, né? Claro, mas eu incentivava o apronto. Meus filhos eram de terror. Eu complicava a vida deles. Eu dava problema para resolver. Porque eu sabia que quando eu não estivesse presente, a vida ia trazer problemas, entendeu? Várias vezes eu ouvi de amigos: pô, mas você é ruim com seus filhos, hein? Por eu não facilitar. Eu dizia: ruim é a vida, mano. Estou preparando essa figura para ser gente grande, forte, superador de dificuldades. Se você quer um filho que encare as dificuldades que a vida traz, não paparica seu filho. Não facilita a vida dele. Dificuldade cria resistência e capacidade de superação. Então eu sempre dei dificuldade, sempre mandei resolver problema, vai desenrolar, vai conversar com estranho. Meus filhos sempre conversaram com estranho, desde a idade mais tenra. Eu sempre fiz questão que conversasse com as pessoas, que sentissem as pessoas, porque vai tratar com o mundo, com todo tipo de caráter. Caráter não tem classe social, não tem gênero. E a criança tem uma coisa linda que os adultos abafam, que é uma intuição fortíssima. Ela é altamente intuitiva, ela sente as pessoas. Isso precisa ser estimulado para não se perder. A maioria não leva nem a sério, nem percebe. E massacra a criança, enquadra a criança. Você percebe o caráter de uma pessoa que você nunca viu com a intuição. Você percebe os riscos, possibilidades, intenções. É com a intuição, a razão não vai alcançar isso. A razão precisa de dados objetivos. Eu tentei estimular isso nas minhas crianças. Os períodos que eu passei na rua, assim, desabrigado, porque eu dava valor demais à alimentação, entendeu? Vou te explicar por que muitas vezes eu entreguei a casa. Às vezes eu trabalhava com artesanato, trabalhei com vários tipos de artesanato. E é um trabalho bem sacrificado. E às vezes o dinheiro era tão curto que se eu pagasse aluguel, se eu pagasse conta de água, conta de luz, eu não teria dinheiro para comprar a comida que eu comprava para meus filhos. Eu acho que a gente não tem ainda a cultura do respeito, sabe? A gente não respeita muito as crianças, a gente trata crianças como idiotas. Crianças são
os adultos do futuro. Eu criei meus filhos esperando eles se mostrarem quem são. Eu não tinha expectativa, meu filho vai ser assim, vai ser assado. Eu estou esperando para ver. Eles eram pequenininhos, estavam crescendo. Eu não sabia quem seriam. E não programei a vida deles. Não programei nem a minha, vou programar deles. É essa coisa de você se projetar e se realizar no seu filho. Filho não é para realizar pai nem mãe. Filho é um vivente que vai virar adulto daqui a pouquinho. Prepara o bicho para ser adulto, para viver em harmonia, para ter paz de espírito. Se você quiser ter paz de espírito, você não pode assimilar os valores sociais, porque você vai viver uma eterna competição, sempre se comparando com os outros, vencendo e perdendo, adquirindo patrimônio, não vendo o tempo passar, envelhecendo, para lá na frente perceber que perdeu tempo na vida, atrás de ilusão, atrás de indução social. Eu gosto das reflexões do Eduardo Marinho, né? Ele é uma pessoa que tem uma vivência de rua, um cara muito inteligente. Enfim, trouxe aí para a gente umas reflexões, porque nós acabamos de sair do mês de reflexões, né? A gente fez aqui um mês de julho falando sobre o mês da diversidade e da inclusão. Trouxemos aqui alguns temas para a gente poder debater, refletir, pensar, alguns palestrantes não espíritas, outros sim. E aí, hoje, a gente vai, então, nessa primeira quarta-feira de agosto, fazer aí uma reflexão sobre isso, né? O Ricardo, a gente combinou com o Ricardo de fazer esse bate-papo. E o Ricardo Nunes, ele é o nosso diretor de estudos do Centro Espírita Allan Kardec, ele é bacharel em Direito, filósofo, e ele vai, então, conversar com a gente. Antes de a gente dar andamento, eu só quero também justificar aqui a ausência da Márcia, né, a Márcia Rabani, ela vai estar aí alguns dias ausente, porque ela está de férias. Então, que ela tenha um bom proveito em suas férias, tá? Então, Ricardo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, e passo a palavra para você. Bom, boa noite a todos. É sempre muito bom estar com vocês aqui para um momento de reflexão, nessas quartas-feiras que a gente, no SEAC, nós refletimos sobre vários temas importantes da filosofia espírita. Então, é uma alegria muito grande. Por um outro lado, eu queria dizer que eu não estava muito afim de falar esse tema. Até a Sandra sabe disso, a Márcia sabe disso e o Cavour sabe disso. Nós tivemos 4 expositores extremamente qualificados que falaram sobre os temas que foram desenvolvidos no mês, e eu não teria realmente nada a acrescentar ao que eles falaram, né? Que são conhecedores do assunto e nos trouxeram visões bem interessantes sobre os temas. Mas, como a gente tem que desenvolver um pouco da visão espírita sobre o tema, fazer uma abordagem espírita sobre os temas tratados, né? Então, eu aceitei esse convite da Márcia para vir aqui falar com vocês. Eu vou fazer uma abordagem para tentar... como é que eu posso falar? Para a gente tentar compreender o porquê que uma semana, como um mês como o de julho, foi feito, que foi um mês da diversidade e da inclusão, trazendo palestrantes que não eram necessariamente espíritas, mas que falassem sobre temas sociais relevantes no mundo atual. Então, eu vou tentar trazer uma reflexão para vocês da justificativa do porquê que um centro como o SEAC faz um mês dessa natureza. É interessante a gente ter isso em mente, entender as razões e os porquês das coisas. Mesmo porque há quem goste do tema tratado, dos temas tratados, e há quem não goste. Há aqueles que entendem que é relevante e aqueles que esses assuntos não deveriam exatamente ser tratados dentro de um centro espírita. Então,
da minha parte, o que eu quero trazer? Eu quero trazer uma reflexão, né, dos fundamentos que realmente pensamos, nós na diretoria do SEAC, nos autorizam a fazer um mês dessa natureza com os temas que foram tratados e, quem sabe, no futuro com outros temas também relevantes. Bom, a principal argumento, e a gente sempre fala dos argumentos contrários à tese que nós não defendemos com todo respeito, isso aqui é importante, né? Porque defendemos sempre o livre pensar e o livre pensamento, é de que temas como o racismo, como o problema da fome, como o problema do LGBT ou do índio, não são temas propriamente espíritas, seriam temas políticos, né? Essa é uma crítica que se faz quando se realiza um mês com esse tipo de proposta. E alguns até se baseiam de que lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas havia uma interdição ao que o Kardec chamou de questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. De fato, existe lá no artigo 1º da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que não era uma sociedade aberta, isso aqui é importante, era uma sociedade fechada, e era uma sociedade de pesquisa do campo da mediunidade, a interdição de temas, digamos assim, como o próprio Kardec mencionou, questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Então, muitos baseiam o seu argumento de que no centro espírita esse tipo de reflexão não deve ter espaço baseado nessa interdição do Kardec, né? Essa interdição do Kardec, penso eu, né, ela deve ser vista com bastante cuidado. Primeiro, o contexto histórico em que Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando a gente lembra que a França vivia praticamente sob uma ditadura de Napoleão III, e para a própria criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas houve necessidade de haver autorização legal, né? E que certamente havia alguns agentes ali por perto querendo saber do que se debatia. E uma outra consideração que penso que é importante, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de fato, era uma sociedade de pesquisa, né? Tratava com o fenômeno mediúnico. Então, realmente, eram questões de teóricas e práticas de mediunidade, né? Que estavam sendo enfrentadas ali, que esses assuntos de controvérsia realmente não favoreciam o desenvolvimento de uma pesquisa no campo da mediunidade. Então, nesse ponto, Kardec acertou. No entanto, gente, é muito curioso quando nós... Isso aqui é que é a grande reflexão do meu ponto de vista que nós temos que fazer. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da filosofia espírita, lá nós encontramos várias teses de caráter político e social. Vou até fazer uma distinção aqui de tese de caráter político com P maiúsculo. Não de política partidária, não de política menor, de interesses pelo poder, não. Política com P maiúsculo no sentido de discussão dos grandes valores e temas sociais. Isso nós encontramos no livro dos Espíritos com muita clareza, né? Então, nós não encontramos um livro partidário, no sentido de tomar partido por A ou B na sociedade francesa da época. Não é o que nós encontramos no livro dos Espíritos. Mas encontramos uma obra que abrange várias questões relevantes de caráter político e social próprias daquele período histórico que o Allan Kardec estava. Vamos lembrar, gente, que Allan Kardec nasce em 1804 e desencarna em 1869. Em 1804, em 1789, poucos anos antes do nascimento de Allan Kardec, houve a Revolução Francesa, que foi o mais alto fato político e social do mundo ocidental até aquele momento histórico. E logo após a desencarnação de Kardec em 1869, vai haver... Kardec desencarna em 1869. Em 1871, vai haver a primeira revolução operária que toma o poder, que é a chamada Comuna de Paris. Este período de vida de Allan Kardec era efervescente no campo das ideias políticas e sociais. E o Espiritismo, tendo em sintonia com a sociedade, porque essa também é uma proposta do espiritualismo espírita, não ser um espiritualismo desvinculado
dos problemas do mundo, como um dia o catolicismo o foi, buscando ensinando que nós deveríamos buscar a salvação no outro mundo e que deveríamos apenas esperar o momento da salvação, porque a Terra era um vale de lágrimas por natureza, não tinha jeito. Não é a abordagem do Espiritismo. O Espiritismo se trata temas metafísicos, também trata temas da sociedade, porque na visão espírita, o homem, o espírito encarnado, é uma espécie de co-criador da realidade. Não é um ser que está distante, não é um ser que está alienado da realidade. Então, lá no livro dos Espíritos, nós vamos verificar o seguinte, que não é um livro metafísico, no sentido de que busca descolar o homem de sua realidade concreta. Não. O livro dos Espíritos não busca uma concepção metafísica abstrata de ser humano. Ele traz o ser humano para o mundo. Ele considera o homem e a mulher no mundo, no seu processo de transformação. É por isso que eu digo, não é um livro metafísico, abstrato, que só fala do além. Ele fala também do aquém e procura desenvolver os temas do aquém. Então, nesse sentido, gente, nós vamos ver no livro dos Espíritos vários temas de caráter político, com P maiúsculo, ali elencados. Por exemplo, a questão da liberdade de pensamento, a questão da igualdade da mulher, a questão do direito de propriedade, a questão da organização social e muitas outras questões estarão ali presentes, tanto com uma reflexão avançada da parte dos espíritos, quanto da parte de Allan Kardec. Então, penso eu, né, é lógico que sempre pode haver o contraditório, que é incorreto dizer que o livro dos Espíritos é um livro neutro em questões de natureza política e social. De modo algum, eu pelo menos, não consigo enxergar isso. É um livro que se posiciona corajosamente sobre vários assuntos. Por exemplo, um exemplo muito interessante, a questão da escravidão está ali tratada no livro dos Espíritos. Muitos países da época de Allan Kardec, inclusive o Brasil, eram escravagistas, ainda havia escravidão. Em 1857, quando o livro dos Espíritos condena a escravidão, o Brasil era escravagista. Ainda havia tráfico negreiro aqui no Brasil, que só foi cessar alguns anos mais tarde. E a escravidão, é bom a gente ter claro, que não é uma questão, e isso às vezes eu tenho uma reflexão, que é a seguinte, normalmente nós entendemos a questão como escravidão, né, que tem o seu caráter moral, tem, lógico que tem, mas para a gente entender ela dentro do contexto histórico, a gente tem que lembrar que ela tinha um fortíssimo caráter econômico, que ela estava ancorada em interesses de pessoas, né? E o livro dos Espíritos vai e condena a escravidão. Isso aqui é interessantíssimo. Com toda a ousadia, com toda a coragem, diz que a escravidão é algo incorreto do ponto de vista do direito natural do ser humano. Vejam aqui um enfrentamento do livro dos Espíritos com o status quo, né? No caso, os proprietários de escravo, que ganhavam dinheiro para fazerem o comércio escravagista, né? Então, esse é uma espécie de enfrentamento. Então, qual é a conclusão que eu penso? O Espiritismo, na sua origem, ele não se omitiu em relação a vários temas, né? Ele não foi o neutrão, né? Aquela neutralidade, eu estou aqui, eu não vou falar nem pró nem contra. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Não é que eu estou dizendo que tem que ser de direita ou de esquerda, mas existem temas da humanidade que podem ou não ser catalogados de qual ou tal corrente, mas são temas da humanidade, sim. Né? E isso, se a gente ignorar, a gente perde muito da substancialidade da proposta humanista do Espiritismo. Então, um outro exemplo interessante que tem lá no Livro dos Espíritos é quando os livros dos Espíritos, no melhor espírito de um filósofo da época, Proudhon, disseram o seguinte, quando Kardec pergunta sobre o direito de propriedade. É sempre um direito legítimo? Está no Livro dos Espíritos. Não fui eu que inventei, né? Ele diz assim, muitas vezes o direito de propriedade, os espíritos respondem, é produto da astúcia e do roubo. Vejam essa pergunta, essa questão, essa resposta, antes
o quadro social da época. Está fazendo uma crítica às formas inadequadas de se adquirir a propriedade. Sempre lembrando que a propriedade, na melhor conceituação espírita, é aquela que se obtém sem prejudicar ninguém, sem causar dano a ninguém. Só que nós temos uma plataforma humanista imensa, né? Então, os espíritos chegam a falar sobre o necessário e o supérfluo. É interessante também essa reflexão do necessário e supérfluo para uma sociedade de consumo, de ultraconsumo que nós vivemos, né? Existem ali vários temas que nós podemos fazer um link com as ciências sociais, com a sociologia, pensando no espiritismo contemporâneo, né? Nesse sentido, penso que é um equívoco entender que o espiritismo está destinado apenas a tratar das questões ditas metafísicas, do além da comunicação dos espíritos com o mundo terrestre. É lógico que isto aqui é um objeto do espiritismo, mas o espiritismo ele tem desdobramentos éticos e sociais. Essa que é a questão. Então, o Kardec ele vai enfrentar o Kardec e os espíritos, porque o Kardec não elabora o espiritismo sozinho, muitas ideias que estão lá são os espíritos mesmo que trouxeram para Allan Kardec, com os seus acertos e com os seus equívocos, porque também não há perfeição na obra de Allan Kardec, né? Mas há uma essência filosófica, uma estrutura racional, sim, né? Então, muitos autores vão entender que é possível, então, construir o que a gente chama de um pensamento social espírita. Que lindo isso, né? Um pensamento social espírita. O que seria um pensamento? Qual é a nossa maneira, a maneira espírita de ver a sociedade, né? O Porteiro, por exemplo, que foi um grande pensador argentino, fazia uma ponte direta, espiritismo e ciências sociais. É conhecido como o fundador da sociologia espírita. Não só Porteiro, Leon Denis é um dos primeiros a tratar sobre as questões sociais, né? Dos sucessores de Allan Kardec, escreveu até alguns artigos de nome Socialismo e Espiritismo, como disse o Sérgio Maurício, né? E outras questões sociais que ele tratava, né? Humberto Mariotti, também na Argentina, grandíssimo filósofo argentino, espírita, também tratou do tema pensamento social espírita. E José Herculano Pires, o nosso maior pensador, tratou espiritismo e questões políticas e sociais. Não preciso repetir que eles não trataram de forma partidária, visando a interesses de se buscar o poder. Não é isso que se trata, né? É desnecessário repetir isso, né? Porque eles trataram daquela forma maior, daquela forma em que nós podemos pensar o homem e o mundo, né? E qual seria, né? O que o espiritismo, o que os espíritas, afinal, em resumo, o que os espíritas têm a dizer para o mundo de hoje? Tem alguma coisa para dizer para o mundo de hoje? Né? Essa que é a grande pergunta. Esses autores que eu mencionei diziam, sim, os espíritas têm a dizer alguma coisa para o mundo de hoje. No entanto, pessoal, o que aconteceu? Na medida que o espiritismo ele se torna uma religião no Brasil, ele perde muito desse aspecto filosófico combativo, tá? Inclusive em relação às questões da sociedade. O espiritismo, o nosso movimento espírita, se torna, de forma geral, um movimento apolítico, intimista e distanciado das questões da sociedade e do mundo. Quando os espíritas normalmente olham para a sociedade no sentido assim, o que nós podemos fazer de caridade, né? O que é válido, é lógico, não se ignora a importância da caridade material e da caridade moral, né? Mas o pensamento filosófico do espiritismo é muito alto para ser resumido numa instância tão pequena. Então, quando o espiritismo se torna uma religião, é quase que como se nós tivéssemos substituído, né? Ao invés da salvação no céu, muitas vezes nós olhamos o nosso lar como se fosse uma esperança de céu dos espíritas, né? É um grande equívoco. A partir do momento em que o espiritismo fala para nós que o céu e o inferno estão dentro de nós sempre, estejamos aqui no mundo terrestre, estejamos lá no mundo espiritual. Então, de forma geral, o que os centros espíritas vão se tornar? Vão se tornar igrejas e não escolas de pensamento para uma educação integral. Porque é disso que se trata, de nós visualizarmos uma educação integral do homem terreno e do homem espiritual. O espiritismo compreende tudo isso,
Não apenas no homem terreno, porque nós não somos materialistas, né? Mas também não somos espiritualistas metafísicos no sentido de achar que o homem terrestre deve ser desprezado. A sociedade, o homem, o mundo terrestres devem ser desprezados. Bom, então, baseado nisso, eu fiz aqui até algum breve elenco de questões que são trabalhadas nos livros dos Espíritos que remontam a temas atuais. Por exemplo, no livro dos Espíritos, nós temos questões trabalhistas e previdenciárias que são tratadas lá. Aonde, Ricardo? Na questão 684, Kardec pergunta: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Olha essa questão 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Vejam a plataforma social que nós temos aqui. Dirão os liberais: não, mas isso aí isso não leva em consideração a meritocracia. Aqui, pelo menos, é o que diz o Livro dos Espíritos, né? De que na falta da família, a sociedade deve amparar o fraco, né? Aquele que não pode mais trabalhar. Existe lá temas sobre o acesso universal aos bens como um direito de todos, né? E como consequência da necessidade de viver. Existe lá também uma questão, 717, que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário, ou seja, daqueles que querem tudo para si, né? Que passam a vida a acumular, apenas só pensando em si. Lá no Livro dos Espíritos, questão 717, desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Veja só que interessante isso. Mais adiante fala: o homem é censurável por procurar o bem-estar. O bem-estar é um desejo natural, dizem os Espíritos. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém. Veja só que proposta ética social avançadíssima, que se desdobra em reflexões inúmeras na atualidade, né? O Espiritismo fala sobre a lei da pena de morte, né? Dizendo que o Espiritismo se coloca contrário, dizendo que é necessário abrir a porta ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. Fala sobre as desigualdades sociais, dizendo que elas não são obra de Deus, mas sim obra do homem, né? Ou seja, eles tiram aquela situação de que é obra divina, né? O indivíduo é miserável porque é obra do homem. Não, é problema da organização social nossa mesmo. Falam sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Como eu disse, falam sobre a escravidão, sobre a liberdade de pensamento, sobre a liberdade de consciência, sobre a liberdade de crença, sobre o direito de propriedade e sobre o caráter da verdadeira justiça, né? No caráter da verdadeira justiça, os Espíritos falam que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, nesse sentido, gente, nessa minha fala inicial, agora eu vou brevemente falar sobre os temas do nosso mês da diversidade e da inclusão, para a gente poder conversar, né? Nessa minha fala inicial, o que eu quis deixar claro é isso. Já existe no Livro dos Espíritos uma concepção política no seu melhor sentido, no sentido do humanismo e do pensamento crítico e reflexivo, né? O Espiritismo não é neutro, ele é progressista mesmo, né? Ele é progressista mesmo, né? Ele mesmo porque o Espiritismo fala da lei de progresso, fala da lei de sociedade, né? Então, o Espiritismo conta que as nossas sociedades possam ir evoluindo, se desenvolvendo, tanto no sentido intelecto moral. Disse muito isso. Não, mas isso é trabalho do indivíduo. É verdade.
o Espiritismo faz um grande enfoque ao indivíduo. Mas esse indivíduo vive em sociedade. Esse indivíduo influencia a sociedade. E esta sociedade, com suas instituições, influencia os indivíduos. Então, se nós pensarmos apenas no polo do indivíduo e esquecermos das estruturas sociais, né, nós estaremos esquecendo uma coisa importantíssima, né, no nosso processo de formação humana, né, educacional, ideológica, digamos assim. Sobre o nosso mês da inclusão. Como eu disse, eu não vou me estender muito, porque eles já falaram tudo, os vídeos estão aí, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que o primeiro tema foi debatido sobre a questão indígena, né? Ora, por que debater a questão indígena nos nossos tempos? Que é uma questão muito debatida na atualidade, em razão do problema das demarcações de terra e também das questões ecológicas, né? Além do respeito aos povos originários do Brasil, que estão lá naqueles territórios indígenas, e pela sua presença naqueles territórios indígenas, eles servem também aos processos de preservação ecológica. A gente, às vezes, não leva em consideração isso, né? Quando os indígenas são retirados do local, muitas vezes as terras são devastadas e são apropriadas para finalidades apenas do capital e do lucro, né? Enquanto que a presença dos indígenas nas terras favorece, né, a preservação ecológica dessas terras. Então, é um tema importante para nós na sociedade contemporânea, né? A questão do preconceito ao negro, né, que foi debatida. Hoje, muitos pensadores têm falado que as sociedades elas possuem racismo, muitas delas desenvolveram o que eles chamam de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Nós desenvolvemos uma maneira de pensar racista, mesmo que individualmente a gente não concorde, a gente tem a nossa subjetividade, o nosso inconsciente, consciente e inconsciente, entranhado por essa espécie de preconceito, que às vezes nem nós nos damos conta, e às vezes na nossa linguagem, no nosso comportamento, isso se reproduz. E na sociedade, muitos estudiosos estão dizendo hoje que, como a do Brasil, por exemplo, que nós ainda possuímos um grande débito em relação à nossa abolição da escravidão, que a escravidão houve um processo de abolição, mas, no entanto, não houve a emancipação efetiva daqueles que tiveram a sua liberdade decretada, né? No sentido de se direcionarem para condições dignas de vida, materialmente falando, enfim. Então, tema relevantíssimo nos dias de hoje. Nós vemos lá na sociedade americana como que isso também pega fogo. Vimos aquele rapaz negro que foi morto por um policial. Veja só, tantas questões, e no Brasil nós temos situações também dessa natureza e em outros países. Então, a questão do racismo estrutural é uma questão importante nos dias de hoje. A questão LGBT, né, que é uma pauta relevante da sociedade atual, né, que nós estamos descobrindo, graças ao ativismo dos companheiros LGBT, né, e companheiras LGBT, que o amor entre pessoas do mesmo sexo é possível. E é algo que está dentro de uma compreensão de sociedade, que não precisa ser mal compreendido, né, que precisa ser incluído, né, dentro das formas de amor, né? Então, eles têm muito a nos ensinar em sociedades que geralmente têm muito preconceito em relação a isso. Então, e finalmente a questão da fome, né, que o Sérgio Maurício trouxe, que o Sérgio Maurício é de um grupo que se posiciona politicamente à esquerda e à espírita, né? Então, eles fazem uma crítica muito séria às sociedades que produzem a fome, porque, como eles nos dizem, e eu concordo, se a sociedade capitalista tem sido muito boa para desenvolver tecnologia, ciência, tecnologia, tem sido muito ruim para distribuir, né, os bens da vida. Então, por que não podemos criticar isso, né? Por que não? Qual o pecado em se criticar esse tipo de coisa? Então, pessoal, todos esses temas dizem respeito ao ser humano e à sociedade. Por essa razão, interessam ao espiritismo. Porque o espiritismo não é uma filosofia alienada do mundo. É uma filosofia que está entranhada no mundo. É lógico que
sempre devemos tratar esses temas com muito cuidado, com muita reflexão filosófica e muito respeito, mas não devemos deixar de tratar, pelo menos é o meu ponto de vista. Daí é o acerto que o SEAC teve, da minha maneira de ver, né, em realizar esse tipo de mês, né? Com isso, nós estamos na vanguarda, né? No vanguarda de uma reflexão, né? Nós estamos fazendo com que as nossas mentes possam pensar, né, o mundo, a sociedade. E, com isso, nós estamos contribuindo com a nossa formação própria e, quem sabe, também com alguns atos, mesmo que poucos, no mundo, né? Mesmo que pequenos no mundo. Então, gente, era isso. Falei pra caramba hoje, né? E que comecei, o tema estava... É um tema muito bom, né? E como eu não entrei especificamente no que eles trataram, porque eles são especialistas, né? Eu tratei mais na justificativa do porquê fizemos um mês dessa natureza. E está aberto para quem quiser falar, eu estou à disposição. Obrigada, Ricardo. Ótimo, né? Como sempre, você tocou lá onde a gente gostaria que realmente chegasse. Cavu, você quer falar alguma coisa? Complementar? Quero, em cima do que o Ricardo falou, e nas palestras do mês, espero que todos ou a maioria tenham assistido pelo menos uma, que é o seguinte, Ricardo, eu queria também que você comentasse em relação ao mês da diversidade, fizesse um link com a reencarnação, né? Porque a reencarnação ela é um dos princípios espíritas que, em parte, nos diferencia bastante de outras filosofias majoritárias aqui no Brasil, que como você disse, traz uma outra dimensão, né, da realidade, porque entendemos que a vida não é uma só, né, a vida é um contínuo de várias, aqui no mundo material e no mundo espiritual, levando em consideração o seguinte: uma vez que nós teremos várias e várias vidas, né, a questão da diversidade, ela tem a ver com a nossa história, né? Provavelmente nós aqui, ou milhões e os bilhões de humanos que viveram, já sofreram em relação a isso. Né? Porque nós já provavelmente nascemos em todos os continentes aí do planeta, né? E isso reforça ainda mais essa preocupação que o Kardec teve de olhar a sociedade de forma global, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso também, fazendo incluindo aí a reencarnação, né? Perfeito, Cavô. Excelente questão, né? A questão do negro, por exemplo, né? Muitos brancos, né, desenvolvem o racismo, né? Ou não brancos, né, mas em relação ao negro ou até outras etnias, né? O racismo. Mas nós podemos renascer, né, dentro das leis das vidas sucessivas, na condição de negro, né? A opressão à mulher. Nós podemos renascer como mulher, né? Nós podemos renascer como LGBT, nós podemos renascer em condições de fome, né? Todas são condições humanas, nenhuma melhor do que a outra. É tudo igual, né? O espírito, ele não se diferencia pela cor da pele, pela orientação sexual, pela classe social, né? Não. O espírito, em essência, é que ele tem a sua dignidade e ele vai, através das experiências sucessivas, vai tendo várias experiências e dessas ele vai colhendo o aprendizado. Então, Cavolo, eu acho, sim, né, que o espiritismo nos ajuda a compreender que nós podemos ocupar posições diferentes no futuro, do ponto de vista existencial, do nosso posicionamento perante o mundo. Hoje eu nasci brasileiro, amanhã eu posso nascer africano e depois de amanhã eu posso nascer holandês. Quer dizer, tudo é possível, né? Então, se nós cuidarmos desse mundo através do respeito, através do respeito à alteridade, da compreensão, nós estaremos o quê? Preparando o mundo de amanhã para nós mesmos, porque nós mesmos retornaremos para esse mundo. Tem um poeta, Amado Nervo, que eu gosto muito, que ele fala assim: coloca a árvore que tu plantas hoje será aquela que tu irás descansar sobre a sombra dela. Entendeu? Se trata disso, né? Então o indivíduo pensa só em acumular para si, né?
cara só pensa em dinheiro, né? Só pensa em acumular. Ele morre e vai para o mundo espiritual e pode reencarnar numa comunidade muito pobre. Você está entendendo? É assim que a vida funciona, né? Segundo o ponto de vista espírita. Então, se ele começar a compreender o altruísmo já a partir dessa existência, ele estará construindo um mundo melhor para ele mesmo, que irá voltar. Veja a questão da ecologia, como é fundamental, né? Nós mesmos vamos voltar para esse país, para esse mundo, né? Se a Amazônia acabar, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida aqui na Terra, se a gente tiver lá da Amazônia um areião, sabe? Como é que vai ser? Nós vamos ter belos móveis em casa, belos móveis de madeira, e não vamos ter oxigênio, pô. Quer dizer, é muito grave, sabe? Então, Cavour, eu acho que você colocou tudo. A reencarnação, em última análise, nos faz pensar que nós podemos, em algum momento, estar no lugar do outro. É isso. Tá? Ocupar a posição social, econômica, étnica, de orientação sexual do outro, né? Então... Ricardo, outra coisa que eu queria lembrar para terminar e passar para a Sandra, hoje nós tivemos a quarta, né? Como nós estamos em época de Olimpíada, acho importante trazer esse contexto, né, para o dia em que nós estamos. Hoje nós tivemos a quarta, hoje de madrugada, né? Tivemos a quarta medalha de ouro da equipe olímpica brasileira. E o interessante estamos falando aqui de gênero, diversidade, das 4, 3 medalhas foram as mulheres que trouxeram para o Brasil. Então, imaginem que quando a gente realmente investe na diversidade, todos ganham, né? Não há perdas, né? Sem dúvida. Não está fácil para a gente, enquanto humanidade, né? A gente tomar um caminho melhor. Mas daí que vem a importância da reflexão. A gente só vai conseguir enfrentar esses temas se a gente refletir. E o Centro Espírita é não único, dos locais em que é possível, sim, fazer uma reflexão antenada com os problemas sociais. Não é o único, mas é sim. Por que não? Né? Isso. Obrigada, Cavour. Ricardo, vou abrir para algumas pessoas comentarem. Eu queria também concluir da nossa parte, né, enquanto Centro Espírita Allan Kardec, que a gente está passando, na nossa visão, a gente está passando por mais um momento aí de marcar posições, de marcar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Esse é o momento que a gente está precisando marcar a nossa posição. Eu acho que aí o Centro Espírita Allan Kardec está definindo uma posição em relação aos problemas da humanidade, e não em relação aos problemas político-partidários. E acho que essa discussão de se é política, se não é política, no meu entender, já deveria estar ultrapassado dentro do nosso meio aqui. A gente não está tratando de política partidária, né? Isso fica muito claro. Agora, é óbvio que nós, enquanto estamos aqui no mundo, num país cheio de problemas, num governo atual que apresenta problemas, por que nós não podemos criticar? Fosse qual fosse o governo, nós temos obrigação, enquanto cidadãos, né, e atuantes na sociedade, de apontar os problemas e criticar. Não importa qual é o partido, nem qual é o lado A ou B, se é direita ou esquerda. Nós, espíritas, temos que apontar. Nós não podemos defender o indefensável. Você vai defender uma política de governo ou uma forma de governo que trabalha direcionando para a destruição da natureza, né? Para aumentar as diferenças, desrespeitar o ser humano, tudo isso que você colocou, Ricardo, que a gente encontra dentro do Espiritismo, claramente, que nós devemos lutar para conquistar a igualdade, para conquistar direitos, justiça. Como nós podemos também, nesse momento, eu até abro depois para ver se vocês concordam, ficar em cima do muro, não posso falar desse, porque eu não posso falar mal do presidente atual, fosse qual fosse. Eu acho que a gente tem que se posicionar,
sair daquela coisa do comum de dizer, criticar por criticar, né, por ser uma questão partidária, mas sim para apontar os problemas sérios e graves que nós estamos passando. Fechar os olhos para isso não é uma posição espírita. Tá? Então, eu falo isso porque quando nós tivermos uma crítica aqui, as críticas são bem-vindas, ninguém aqui é contra críticas, as críticas são bem-vindas. Mas eu comentei com a minha mãe, eu comentei isso para vocês, eu comentei com a minha mãe que tinha havido uma palestra sobre os indígenas e que teve uma pessoa ou outra que não gostaram muito e tal. Depois de eu conversar com ela, minha mãe tem 83 anos, todos conhecem, a maioria conhece, ela estava quietinha, ela falou assim, mas por que vocês estão falando de política no centro? Então, ela representa uma parcela dos nossos espíritas, né, que entendem que falar de problemas de justiça social é política. E nós já não podemos mais ficar nesse discurso. Tá? Então, ela levou, como aquelas pessoas levaram, que tratar desses assuntos de diversidade, de justiça, de igualdade, que são assuntos políticos. Mas são políticos, assuntos políticos da nossa vida política, da nossa vida enquanto, né, cidadãos. Então, não sei se vocês estão de acordo com isso, mas é um momento de a gente se posicionar. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma média de 25, 30 pessoas às quartas-feiras. Tem mais umas 40, 50 pessoas que assistem as palestras pelo YouTube, outras poucas assistem pelo Facebook. Nosso alcance não é muito grande. A gente tem que entender que nós precisamos também ampliar essa visão de mundo, tá? Ampliar essa forma de que a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir e realmente dizer a que viemos, o que nós estamos fazendo aqui enquanto espíritas progressistas, o que nós estamos fazendo realmente. Tá? Então, fica essa a minha contribuição, e aí eu deixo aberto para alguém que tenha assistido essas 4 palestras, que queira comentar alguma coisa, que possa, então, contribuir nesse momento. Está aberto. É só levantar a mão ou falar aqui no chat. Enquanto eles estão falando as questões aí, fiquem à vontade, gente. Coloquem no chat as questões. Lembrar que a Sandra, ela representou a CEPA Brasil, né, Sandra? No Conselho Nacional de Saúde. Olha que coisa! Muito antes de qualquer governo atual, né? Muito antes de qualquer governo atual, os espíritas laicos e livre-pensadores já faziam manifestos em relação a favoráveis à pesquisa com células-tronco. Muito antes do governo atual, os espíritas laicos e livre-pensadores já aderiam às plataformas mais avançadas da luta antimanicomial. Eu sempre me atrapalho, Sandra. Antimanicomial. Percebe? Esta reflexão sempre foi comum aos espíritas laicos e livre-pensadores, pelo menos os brasileiros. Então, hoje tem uma estranheza quando um espírita laico e livre-pensador, às vezes, não entende que já há um histórico no Brasil, que independente, amanhã pode ser quem for. A questão é nós discutirmos que o homem vive na sociedade. Qual é o tipo de sociedade ideal que nós, espíritas, o que nós temos para dizer para o mundo? A atuação da Sandra Regis, para mim, é incrível. Alguém da sociedade civil representando um grupo da sociedade civil e dizendo, olha, tal política pública, vamos pensar, vamos concordar, vamos discordar. Incrível isso, gente. E foi numa época, Ricardo, que era do governo de PT, da esquerda. E a gente estava lá lutando pelo que era legal, que era bom, não era que era bom para o partido A, B, ou C ou D. O que era bom para o povo. Era uma coisa de louco, a gente queria realmente aprovar projetos que ia beneficiar milhões de brasileiros. É muito gostoso a gente trabalhar com essa situação. E lá estávamos para criticar, para impedir determinadas coisas que a gente não discordava, e havia muita discordância. Então, isso daí, para mim, eu tinha essa visão de que aquilo era uma atuação nossa, espírita, e a minha, que não tinha nada a ver com política partidária. Nada, era simplesmente o que mais ou menos o Sérgio Maurício trouxe para a gente, que é participar das decisões importantes que vão alcançar milhões de brasileiros. É essa a nossa atuação política. Não é atuação política partidária. Quem quiser ir fazer política partidária, ótimo, que bom que vá. Mas nós, enquanto espírito, enquanto instituição, vamos trabalhar
para aprovar essas políticas públicas ou não. Por exemplo, acabou de mostrarem aqui, ó, que passou a tal da PL da grilagem, né, que permite anistia. Vocês leram aqui no chat? Quem foi que pôs aí para gente? Aprovaram o PL das grilagens, que anistia e incentiva as invasões das terras indígenas, gente. Quer dizer, a gente não consegue impedir essas coisas. A gente está aqui conversando entre nós, 50 pessoas, e os caras estão lá acabando com tudo. Isso aí, eu estou fazendo crítica política partidária aqui, ou eu estou indignada com uma coisa que nós não podemos ficar... a gente não pode ficar neutro numa situação dessa. Então, você vê, uma pauta que é clara, a pauta é LGBT, né? A questão LGBT. Olha, as religiões conservadoras, elas estão fazendo uma pressão social muito grande, no sentido de um conservadorismo extremo. E os espíritas, o que vão dizer sobre o tema? Vão tentar compreender o tema ou não? Ou nós vamos fazer a coisa, não vamos querer tocar no tema? Né? Não vamos tentar compreender? Eu acho assim, que o grande problema, Sandra e amigos, é que às vezes a gente se recusa de tentar compreender as coisas. Né? Então, o objetivo, como disse a Sandra, não é a gente fazer política partidária, que cada um, na sua consciência, vote em quem quiser, tenha o partido que quiser, mas se a gente entende que o espiritismo é uma filosofia progressista que dialoga com as ciências, ele tem que dialogar com a física, tem que dialogar com a filosofia, tem que dialogar com a sociologia também, com as ciências sociais, né? É isso. Senão, nós não vamos estar tendo a abrangência de um espiritismo verdadeiramente que dialoga com todas as ciências que o homem cria, né? O espiritismo dialoga com a medicina, né? Está aí a doutora Alcione, que não me deixa mentir, a doutora Sandra Lia e outras, né? Dialoga com a medicina, não vai dialogar com a sociologia, não vai dialogar com o pensamento social. O que é isso, gente? Então, Sandra, desculpem, até às vezes eu tenho um jeito de falar, mas é que eu tenho pensado tanto nessas questões nos últimos anos, que a boca fala do que o coração está cheio, né? E, assim, posso ser até voto vencido, mas eu sempre vou falar. Eu também. Ô, Sandra, o Oi. Conde levantou a mão. Vamos lá. Oi, boa noite. Então, Sandra, Ricardo, pessoal que toca esse maravilhoso centro espírita aí, Allan Kardec, que é um orgulho para todos nós, queria parabenizar vocês e todos que fazem presença quarta-feira, e esses temas são muito importantes, vir para a gente, porque o Ricardo estava falando que a gente precisa, mas a gente precisa atuar, né? A gente precisa atuar junto, o modo de receber, o modo de se posicionar. Eu acho que isso ainda falta um pouco no espírita. E eu estou parabenizando o SEAC, porque as casas espíritas, no modo... Eu mesmo aqui onde que eu estou, tenho uma dificuldade de frequentar centro espírita, porque é uma água com açúcar que os caras não sabem nem estudar, nem ler, interpretar o texto de Allan Kardec. É difícil. É que nem você falou da tia Marilu, né? Pô, quem não estudou o livro dos Espíritos não vê que a questão social está embutida, é clara e é evidente ali no posicionado por Allan Kardec e pelos Espíritos. Mas eu gostaria de ressaltar que o Alexandre, um dos palestrantes, ele falou uma coisa importante. Enquanto não houver igualdade social, econômica e de gênero, não adianta o espírita ficar batendo em planeta de regeneração, que não vai acontecer. Enquanto não houver essa harmonia social, econômica, não adianta. Nós ainda estamos nesse planeta de expiação e provas aí, né? Então não adianta querer maquiar uma coisa que não dá para maquiar. Mas parabéns ao SEAC, porque é importante esse caminho, é importante essa abertura. Parabéns mesmo. Eu fico super feliz. Eu fico muito feliz, viu, prima, de você estar acompanhando aqui, porque você sabe que tem uma boa parte da nossa família que não vai nesse caminho, né?
Eu acho que você conseguiu acompanhar com a gente, eu estou muito feliz mesmo, por você ter chegado a essa elaboração de pensamento junto com a gente, viu? Muito obrigada pela tua participação sempre. Fique com a gente. A Sandra Lia levantou a mão. Pode falar, Sandra. Pessoal, eu estava pensando aqui, né, quando o Ricardo estava falando, e vocês também, eu sinto assim que às vezes tem um certo imobilismo, né, nessa questão de que você é um espírita, que você estuda, mas fica ligado muito à questão da religiosidade, da mediunidade, que você pode, lógico, que você vai fazer uma emissão energética para alguém, é uma forma de caridade, mas a gente vive num mundo que respira política, no mundo social, no mundo onde a gente se relaciona com as pessoas, né? E que eu acho que faz parte, já que a gente tem esse esclarecimento da evolução, da continuidade da vida, da gente participar da vida política, né? Lógico que cada um escolhe o partido que quer, mas de uma vida política que traga uma melhora de qualidade de vida para a pessoa, uma melhora de vida para o planeta, né? Você vê uma questão dessa dos indígenas, não dá para a gente virar as costas. A gente estuda evolução, estuda que precisa ser solidário, e aí você vira e fala, isso não é comigo, porque aqui na minha cidade não tem índio, né? Então, é esse tipo de imobilismo que a gente tem que combater, né? E é muito mais fácil para quem está acomodado, né? É muito mais fácil ficar lá na sua casinha, entregar o seu cobertorzinho lá para a campanha do frio, o seu pacotinho de alimento para a campanha do alimento e achar que está fazendo caridade, né? Que essa caridade eu também não consigo, não aceito mais. Eu acho que caridade sem trabalhar a emancipação, sem ajudar os outros indivíduos a entender que são parte, que estão necessitados, porque fazem parte de um processo de sociedade injusta, não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, te coloca num patamar de superioridade, porque você é aquele que tem e que está dando para o outro que não tem. E isso não é um mundo justo. O mundo justo é quando a gente tiver a oportunidade de ter, até um mínimo básico, pelo menos, que a gente hoje isso nem temos, né? E isso você não precisa ser de esquerda, não precisa ser de partido, mas faz parte aí o nosso filósofo pode nos dizer o que é a definição de política, né? E não é estar ligado num partido, né? É esse movimento. A política como arte de bem viver, de governar a cidade, né? Isso nos pertence, né? Enfim, é isso, Sandra. A Regina Pedron colocou aqui que quem é espírita, laico e livre pensador, a política social está intrínseca na elaboração de conduta. Eu penso, eu também acho que é intrínseco, sim, Regina. Quer falar, Regina? Cadê ela? Eu acho que, Sandra, eu acho que toda ação que a gente trata na sociedade é política, né? Claro. É partidária, mas é política. Exatamente. Isso mesmo. A minha atuação aqui não é muito grande, mas eu procuro participar do Conselho de Segurança da cidade, tem uma associação de bairro, eu fiz questão de entrar para ajudar de alguma forma. Não é política a minha ação, mas não partidária. Perfeito. Eu acho que a gente tinha que estar dentro de tudo quanto era conselho, gente. A minha proposta, quando eu era do Conselho Nacional de Saúde, é que a gente entrasse nos conselhos. Embora eu saiba que é muito complicado, porque é uma politicagem dentro desses conselhos. Sim. Entendeu? Então, você tem que ter a estrutura para tentar mudar por dentro esses conselhos. Tá? Então, assim, só que a gente nem vai lá, a gente só critica, a gente nem vai. E, com certeza, participar de bairro, de conselhos municipais, seja qual for, né? Segurança, saúde, enfim, tem várias formas de atuar. Você está atuando para um conjunto da população, e não apenas o assistencialismo, né? Que é aquele que você vai levar a roupa, o alimento, que você vai ajudar, mas é uma situação única, local, né? E passageira, tem que estar repetindo isso, quando você pode desenvolver uma política que acabe com essa necessidade. Que você tenha trabalhar a habitação, que você trabalhe um emprego, né, a fonte de renda para essas pessoas que não têm um emprego formal,
que seria a economia popular, né? Tem uma série de projetos que a gente poderia apoiar e participar. Não precisa nem ser enquanto nome espírita. Centro Espírita Allan Kardec agora está fazendo isso. Não precisa disso, gente. A gente pode ir individualmente participar dessas como é que eu vou explicar, dessas formas, dessas associações de trabalho e dar a nossa visão de mundo lá. Não, isso não está certo, não, isso não é correto, o correto é que a gente é assim, assim, assim. Quando você se impõe com a sua visão de mundo, você consegue fazer a diferença. Nós fazemos, gente, a diferença no nosso... Eu queria que vocês, por favor, me dessem 1 minuto do tempo de você para pensar. Cada um de nós aqui, nós não fazemos uma certa diferença nos nossos ambientes de trabalho? Nós não fazemos uma certa diferença nas nossas relações em escola, em universidade? A gente não é uma certa referência? Porque eu tenho ação política. Eu tenho certeza que nós somos, porque nós já temos uma postura diferente. Essa é a nossa atuação. Se a gente vai para um meio desse conselho que é ruim, que é cheio de politicagem, e começa a colocar a forma da gente de ver o mundo e cobrar, esse conselho vai mudar. Você entendeu? Aquela forma de pensar vai mudar, porque a gente acaba se tornando referência. Eu não quero falar referência moral, não, eu quero falar referência de ética, de postura, entendeu? Eu tenho visto cada discussão que eu acho que, às vezes, ela não tem muito sentido, né? É que ela perde o principal, né? Por exemplo, já vi discussão assim, não, chamar de um determinado órgão de associação espírita de coletivo é um nome muito à esquerda, né? Não podemos colocar, né? Outros dizem, não existe nem esquerda nem direita, está tudo superado. Gente, as questões hoje é a gente pensar os grandes temas. É isso, né? Isso não interessa se é isso, se é limitações. Nós temos as nossas limitações. Mas se um centro espírita consegue ter um arejamento de livre pensar, que ele consiga fazer com rigor o campo da mediunidade, que é um campo espírita legítimo e sempre vai ser e sempre será, o campo teórico e prático. Isso aqui ninguém vai tirar do espiritismo, é campo espírita. Mas não somente, existem outros campos que o espiritismo também pode. E a reflexão social é outro deles, né? Enfim. Ô, Sandra, a Rê levantou a mão, tá? Depois a Alcione e depois a Carla. Era só para complementar mesmo. E a Sandra, ela complementou, acho que quase que tudo que eu ia falar. Quando nós conhecemos, aprendemos e passamos a compreender melhor o espiritismo, não dá para olhar a vida de forma diferenciada, a não ser olhar para o nosso próximo. E se nós olharmos para o nosso próximo, nós vamos olhar exatamente para todos esses que nós vimos esse mês passado. Temos que olhar. E cada um de nós, com as nossas experiências, aprender a lidar com aqueles que estão mais próximos de nós. Quais são? Né? É o índio, é o negro, é aquele menos favorecido de alguma forma, mas não é a questão da caridade, mas do respeito ao próximo. E isso é fundamental. E o Espiritismo traz isso. O livre pensador traz com uma carga muito maior, com muito mais liberdade de pensamento e ação. E isso é que é importante para nós resgatarmos no Espiritismo. Falando de política, apartidária, eu diria, não sei, sem partido mesmo, olhando o próximo. E não deixa de ser política, porque Regina, tem que ser. Regina, eu vou fazer uma pergunta para você, minha querida Regina. Ai, meu Deus. Existe um trecho no Livro dos Espíritos que fala assim: em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Me diga se esse princípio é do partido A, Y ou Z. Tem partido. Não tem partido. É olhar para o próximo. O moral de Jesus de Nazaré, gente. Perfeito. Se o partido que eu entendo que não é o meu partido, vamos dizer assim, estiver lutando contra a fome e estiver resolvendo, nossa, eu vou apoiar esse entendido que está fazendo isso. É isso que a gente tem que entender, apoiar, entendeu? Se estiver fazendo bem, então a gente apoia quem está fazendo bem. Agora, se não tiver, nós não podemos ficar de olho fechado e cruzar os braços e falar que está tudo bem. Falar que está tudo bem, hoje, no nosso país,
ou que já não, né? Sempre, nunca esteve tudo bem, né? Nunca esteve tudo bem, entendeu? Então, mas a gente ficar quieto e mudo e achar que está tudo bem, que está tudo verde e amarelo, não está, né, gente? Nunca Enfim. teve tudo bem, mas tão mal como agora está difícil, viu? Sim. Peculiaridades, é verdade também. Mas aí é o outro lado, porque isso nós estamos achando. Tem gente que acha que está tudo bem, está maravilhoso. Mas maravilhoso. Sandra, eu penso assim, não é a gente discutir. Por exemplo, eu não preciso falar do presidente da República para dizer que o espiritismo é contra a tortura. Percebe? Eu não preciso nem mencionar o nome dele. A plataforma espírita é contra a tortura. Então, qualquer político, seja de esquerda ou de direita, que falar contra a tortura, nós temos que ser contra. A favor da tortura, nós temos que ser contrário. Temos que refletir criticamente. A gente não precisa mencionar governo X, Y, Z. Existem grandes princípios. Tem gente tomando sopa de osso atualmente. Entendeu? Está correto isso? Em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Estão comprando osso no açougue para colocar na água e fazer sopa. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Então, assim, e também, gente, de um ponto de vista maduro, né? Temos que tomar cuidado para não sermos, penso eu, uma opinião minha, sermos absorvidos só pelas questões políticas. O espiritismo não é só política. Ele é metafísica também. Ele é ciência, filosofia, tá? Então, ele tem várias dimensões. Então, a gente tem que caminhar, penso eu, caminhar com equilíbrio nisso, né? Então, vai ter um momento da teoria e da prática mediúnica, vai ter um momento do tratamento energético, vai ter um momento da reflexão social, e é esse que é o grande desafio, porque normalmente aparecem alguns pensadores que eu chamo assim de pensamento restritivo. Não, o espiritismo é só tem que tratar disso aqui, hein? É mediunidade. Que isso? Que restrição é essa? Com a amplitude que o espiritismo tem e de desenvolvimento histórico no tempo e no espaço, que atualização é essa? Né? Eu não preciso concordar com tudo que Karl Marx falou, por exemplo. Mas eu tenho que considerar que ele é um pensador, eu tenho que saber o que ele falou. Percebem? Tem abertura de espírito. E para fazer esses diálogos. Não existe nada que seja vedado no espiritismo. Né? E também, lógico, que nós não vamos cair em aventuras. Né? A nossa função é refletir, rigorosamente. Só isso que o espiritismo nos exige. O que nós vamos fazer no mundo é a partir dessa reflexão. Penso eu, né? Acho que a Alcione está para falar e depois o Leonardo, tá bom, gente? Depois a gente encerra. A Carla também pediu. Faltou alguém? Faltou quem? A Carla. A Carla primeiro? Então, vamos lá, Carla. Alcione, você não falou também? Não, Era é minha vez, mas a Carla também tinha levantado a mão. Então fala, Alcione, depois a Carla fala. Então, muita coisa você já falou. Queria dar os parabéns para o SEAC, porque eu amei ter um espaço para a gente conversar sobre esses temas profundamente necessários. E se a gente não vai conversar no Centro Espírita conosco e, acima de tudo, a gente fazer alguma coisa, a gente vai aonde? A gente vive no Espiritismo, se a gente está sempre refletindo sobre isso, enfim. E eu gostei muito de uma frase que disse assim, que se Kardec tivesse hoje em dia, ele não falaria mais fora da caridade não há salvação. Ele provavelmente diria fora da justiça social não há salvação. É verdade. É verdade. Também acho, sim. Seria mais coerente. É isso aí. Parabéns. Um mundo totalmente injusto. Johnny, né? ela escreveu um artigo sobre a questão indígena, que é um dos artigos, não é por estar na sua presença, mas eu adorei aquele artigo que você escreveu. A tua sensibilidade. É muito bonito você ver um espírita falando de um tema, sabe, atual, né? Isso pode nos diferenciar enquanto laicos e livres pensadores. Isso aqui, para nós, eu penso que é uma chave, é uma virtude, né? Alguns acham que não é uma virtude, mas eu vejo pelo contrário, isso aqui pode atrair muitas simpatias,
a nossa visão de espiritismo, laica e livre pensadora, sabe? Quando vão ver, pô, esses caras não são indiferentes, né? E é por isso que a gente tem que vamos indicar as nossas palestras, nossos debates, nossos cursos, porque aí a gente, para pessoas que querem conhecer de uma outra forma, entendeu? Pessoas novas, pessoas que estão, às vezes, procurando uma forma de pensar e pode se afinizar, né, com a nossa forma de pensar, tá bom? Carla, obrigada, Alcione. Acho que minha internet está um pouquinho, eu vou falar devagar, porque acho que ela está meio ociosa, oscilando. Então, Ricardo, parabéns, eu acho que, no nome da Márcia, eu acho que o SEAC realmente acertou, acho que são assuntos super importantes, e alguns que fazem a gente pensar, eu acho que isso que é legal, assim, deixa a gente incomodado, né, desde o índio. Eu fiquei incomodada de uma outra forma, né, porque, assim, eu tenho contato, já tive contato, né, onde eu trabalho tem os índios, e eu tenho uma outra visão, assim, do índio, assim, a menina me mostrou, não que, assim, eu mudei, assim, melhor, mas, assim, a gente vê uma outra visão, porque aqui eu conheço um índio mais urbano, que não é tão... tem uma outra coisa, outras versões, mas assim, que a gente se questiona, até o que a gente não gosta, eu acho que é legal a gente ser cutucada naquilo que a gente não gosta, né? Aquele rapaz da diversidade, eu simplesmente amei o que ele falou, as coisas, assim, quando ele falou assim, né, o quanto que a gente não vê nas casas espíritas um travesti ou um trans, aquilo ali, que não é, às vezes, o cara não é um médium, ou é um dono, e assim, eu só lembro até amigos meus que são gays e tal, e são pais de santo, são de terreiros, né, talvez que não tenham espaço no centro espírita. Eu vejo para um amigo meu que ele deitou para o santo, ele é espírita, o Everton, ele conhece o Leonardo, e ele está passando um problema grave em casa, tal, ele me ligou e falou assim, você pode pôr lá no teu centro, sabe assim? E ele vai, eu falei, mãe, põe lá para meditar, para energia, tá? Até falei para a Regina, porque era uma coisa um pouco mais pesada, do pai que está vindo e tal, e que a mãe vem, sabe aquelas coisas? Mas assim, o quanto que ele acreditou, né? Ele veio e falou assim, aquilo lá, quer dizer, talvez não tivesse espaço. Então, isso foi muito importante, eu acho que é legal, e também como incomodou a última palestra, que assim, foi uma coisa, para mim, foi meio chato, porque meio religioso, mas também me incomodou, e sair até mas que é legal, porque tem que talvez cutucar as coisas que a gente não goste, né? Assim, começou a ser muito religioso para minha cabeça, e eu sou uma coisa que eu sou não verbal, e se eu começo a fazer careta, eu acho feio, e eu até saí da palestra, né? Mas assim, o quanto que a gente tem que ser cutucado também, né? Para algumas coisas. E também até para as políticas, né? Seja pró ou contra, também falar, né? Não do partido em si, mas do pensamento, porque assim, como a gente sabe hoje, é um absurdo o que está acontecendo, mas assim, mas também o quanto já se aconteceu em outro momento é que a gente está no meio também de uma pandemia, né? Então, assim, a gente está no extremo do extremo do extremo, né? Mas, assim, talvez pessoas que sejam espíritas e que acreditam nisso para a gente escutar, mas vocês estão de parabéns, eu acho que é isso. E mais uma coisa, como a Sandra falou de convidar, né? Eu sou a rainha de convidar todo mundo para vir nas coisas, né? É verdade. Aí uma amiga minha falou assim, não, e eu convido quem não é, sabe? Assim, eu acho que, né, ela falou assim, mas o que tem a ver isso com o espiritismo? Eu falei, acho que nada, entra lá para você ver e tal. Aí não entrou. Eu falei, mas por que tu não foi? Ah, mas não tinha a ver, né? Então entra lá e vai falar, o que vocês estão discutindo isso? Vai lá discutir. Ah, mas pode falar isso? Pode, vai lá, sabe assim? E é isso, acho que a gente tem que tentar tirar as pessoas da zona do conforto para ir falar, seja disso, porque assim, eles acham que um pouco, assim, eu tenho vivido mais o espiritismo atualmente, né, estudado e tudo mais, o quanto que a coisa do religioso espírita acaba atrapalhando, entendeu? Eu acho, assim, acaba... Então, as pessoas acreditam... Como tenho amigos meus que não... Eu convidei para fazer básico e tal, assistiu uma aula e falou, pelo amor de... É para isso que você convidou? Não quero.
Eu pensei que era para a gente ler, rezar, sabe aquelas coisas assim? E que não vai, porque já está acostumado. Povo de São Paulo, que é espírita, e que vai, mas que vão ir. Ah, mas vocês não abriram ainda? Ah, não, eu quero ir num que já abriu, sabe assim? Tem gente que está abrindo mão, mas olha, o SEAC está de parabéns. Era isso, obrigada. Obrigada. Leonardo. Eu não vou. Boa noite para todos. Eu não vou ser repetitivo. Eu acho que foi fantástica a iniciativa, os temas, a forma, a abordagem, principalmente buscar quem não é espírita, para que a gente não fique sempre caminhando na mesma senda, sem ver outros lados, né? Agora, eu queria, assim, sabe, Ricardo, uma das coisas que já tinha comigo e estou aprofundando nos cursos que a gente vem fazendo é a questão da perfeição, que é a nossa busca. Então, se a gente está falando de busca da perfeição, a questão social, a questão intelectual, a questão, assim, de uma maneira global, tem que estar junto, porque eu não vou me salvar sozinho, é uma coisa de ter todo mundo envolvido, de estar a sociedade, de estar a diversidade, etc., né? Então, parabéns, e eu acho que, para mim, essa questão da perfeição é que me empurra para ter que fazer, ser referência, que nem a Sandra falou, nos ambientes e buscar sempre a participação, tá ser síndico do prédio, fazer todas as atividades que a gente precisar aí. Parabéns mais uma vez e estender para a Márcia, que não está aqui, mas eu acho que parabéns para todo mundo, que foi fantástico, tá? Valeu. Ricardo? Eu queria, você até vai encerrar, eu só queria fazer um pequeno comentário, gente. Eu sei que algumas pessoas, porque ouviram o Sérgio Maurício falando a questão do Cristo e do reino, sim, eles têm realmente um viés religioso, mas eu acho que ficou muito claro que quando ele falou no reino, ele não trouxe um Jesus mítico nem místico, ele trouxe Jesus falando que o reino é aqui. Então, a gente também precisa, né? A gente também precisa fazer, não é porque está falando em Jesus, em Cristo, que é uma coisa religiosa. Aliás, tem uma coisa que não teve nada de religioso na palestra dele, nada. A única coisa que ele fez o inverso, Sandra. Ele fez uma relação, pode falar, quando ele vem falando da esquerda, que o pessoal já fica todo eriçado, que absurdo, ele já fala de Jesus. Isso é uma estratégia, né? Achei fantástico, porque assim, o pessoal que não gosta da gente fala assim, a gente quer tirar Jesus, a gente só quer falar de política, nós somos uns hereges, nós somos realmente um horror. Aí vem a pessoa que está no lugar que chama espíritas de esquerda falando de Jesus. Eu adorei. Porque assim, ele trouxe a ideia do Jesus, o homem. O homem no mundo. Exatamente. Que foi contra a lei, mas a favor da sociedade. Eu achei fantástico, porque é um argumento que vai dar para muita gente refletir. Até porque ele permeia nesses ambientes, muito interessante. Ele fala, ele permeia pelo espiritismo religioso, então ele faz essa fala, que é no nível deles, e trazendo, aqui, esse é o Jesus. O reino é aqui. Inclusive, o reino que ele falou, o reino citado até no livro, né, do Herculano Pires, que Herculano Pires também aborda essa questão do reino. Então, achei que a gente tem, não sei se, Ricardo, vamos completar isso, mas a gente pensar um pouquinho sobre isso. O Herculano Pires é a nossa grande referência nesse tema. Ele nunca se furtou de discutir essas questões. Nunca, Herculano Pires. Né? Ele é uma referência importante, né? Nesse campo social, político, da reflexão social. Né? O Leonardo falou da perfeição, né? É aquela coisa, né? O Espiritismo fala da lei de progresso, e esse progresso ele passa indivíduo e sociedade. O Espiritismo não tem a realidade como pronta e acabada, a realidade está se construindo a cada momento pelos indivíduos. Tanto no sentido, mas não apenas no sentido como se eles fossem como chama-se, mônadas individuais. O coletivo também está se transformando, é tudo transformação, gente. Por isso que a palavra... Eu tenho respeito, é lógico, que eu tenho que respeitar, né? Mas assim, eu acho que a palavra conservador, ela não é muito adequada, porque
Quando você quer conservar o quê? Ou você quer parar a realidade? A realidade ela não é parável. A realidade não dá para parar. É um rio. E aí cabe a nós tentar conduzir esse rio da melhor maneira possível, segundo as nossas pouquíssimas, mas existentes forças, né? Então, e essa questão da religiosidade do Cristo, né, que ele falou, aconteceu um fenômeno interessante aí também. Houve uma época em que os espíritas religiosos não falavam de jeito nenhum com os espíritas laicos, tinha aquela dificuldade, né? Não estou dizendo o Sérgio Maurício, né? Mas sempre houve um abismo muito grande. Agora, com todas as controvérsias que aconteceram nos últimos anos, né? Estão sendo criadas pontes entre os laicos e os religiosos progressistas. As coisas se misturaram de uma forma interessante, né? Então, lá nos espíritas à esquerda, tem muito espírita religioso, realmente, né? É verdade isso, né? Mas a tônica é o pensamento progressista. E quando eles fazem essa referência a Jesus, é o Jesus social, né? Aquele Jesus que não tinha preconceitos, que não tinha... que estava com os humildes, né? É isso. Obrigado, gente. Outra coisa, para finalizar da minha parte. Eu achei que nós, aqui do SEC, nós somos excelentes, tá? Tudo que foi dito aqui não é no sentido de crítica a nenhum de nós, nada. Nós somos excelentes, nós compreendemos a proposta. Nós sempre tem um ou outro que não compreendeu, mas é válido também, que faz a gente pensar e refletir, né? E até ter um momento como esse para a gente ir reforçando as nossas ideias, né? Mas, assim, o grupo do SEAC foi excelente. Eu percebia no rostinho de cada um que estava compreendendo o que estava acontecendo ali. Não estava, o que eu estou fazendo aqui, né? Não estava. Os que estavam assim saíram, mas tudo bem. Gente, muito legal. Oi. Fala. Você vai passar alguma música agora? Vou, mas vou falar outras coisas primeiro, pode falar. Não, é que eu queria falar um trecho de em homenagem aos... Tudo bem que a gente já fez uma homenagem aí, você já fez dos pais, mas eu queria também falar uma alusão, né? A reflexão, isso, né? Da paternidade. Sim. De como a gente cria os filhos, né? Pode ser? Rapidinho? Pode falar. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem um autor chamado Gibran Khalil Gibran. Ele é um escritor bem importante, e ele tem um livro bem conhecido chamado Profeta. Acho que vocês já ouviram falar. E tem um trecho que ele fala dos filhos, né? Ele levanta vários temas da vida. E tem um trecho desse capítulo que ele fala dos livros que eu acho que é bem legal e combina muito com o vídeo que a Sandra passou, que é o seguinte, ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão da manhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Que lindo, hein? Lindo, né? Muito bom. Fica aí o nosso abraço aos papais, né, gente? Eu queria, antes de encerrar mesmo, passar o que vai rolar aqui, né, Rita? Vamos fazer. O que vai rolar em agosto, o curso básico vai começar no dia 13, Fundamentos do Espiritismo, com o Ricardo, tem palestra, e tem bastante coisa, tem aniversário do centro no comecinho de setembro, tem muita coisa acontecendo aí no segundo semestre, tá bom? Rita, põe aí a palestra da semana que vem, por favor. Então, como o Ricardo falou, nós vamos fazer aquele contraponto, vamos fazer a coisa equilibrada. Nas próximas palestras, nós vamos falar sobre mediunidade.
Tá certo, Ricardo? Ai, que bonita essa foto do Cavour, gente. Não aguento essa foto com óculos. Palestra da próxima quarta-feira. Mediunidade, das mesas girantes à era da internet. Com Cavour Crispim Neto. Tá bom, gente? Aí, que legal. Já baixaram o aplicativo do SEAC? Aí, é só baixar ali no Play Store. Beleza? Todo mundo aí na próxima quarta-feira. E agora a Rita vai passar o do curso básico, tá, gente? Vamos divulgar. Se vocês conhecerem, cadê a Carla? Carla, insista no convite para os seus amigos. Vai ter aí os Fundamentos do Espiritismo, é o curso básico do segundo semestre. O Ricardo que vai aplicar. São 8 sextas-feiras. Tá bonito o cartaz. O nosso artista é o Caio. Eu preciso lembrar do sobrenome dele, que é meio difícil. E é um curso que começa dia 13 de agosto, são 8 sextas-feiras, vai até 1 de outubro, tá? Vai ser aí para quem quer conhecer, né, gente? Quem quer conhecer o Espiritismo, aqueles que querem depois pretende fazer o curso de mediunidade, mas é uma boa porta de entrada, sabe? Eu acho que é uma boa porta de entrada para essas pessoas que vieram aí, que assistiram uma palestra ou outra, que a gente viu, vamos convidar para assistir o curso, para fazer o curso. A partir do dia 13, é outra quinta-feira, na outra sexta-feira, né? Isso é essa outra. Bem bonito. Tá bom? E a gente vai divulgar. E as outras palestras, Rita, depois do Cavour, já está definido também as próximas palestras ali. A Regina Celi Pedron vai falar sobre sou médium, e agora? Que as pessoas que se descobrem médium, como é que a pessoa pode, o que deve ser feito, que se deve ser feito alguma coisa. E para finalizar, o Vladimir vai falar sobre perdoar é preciso? Então, estamos aí com esses temas em agosto, tá bom? E para a gente encerrar, e agora a gente já se despede dos amigos do Facebook, esperando que todos aqui na próxima quarta-feira, eu com a minha luvinha. Obrigada pelo Facebook. E para a gente encerrar aqui na noite, como reflexão de todos que nós falamos até hoje, eu trouxe uma música já conhecida de todos, com uma roupagem nova, tá? Que fala sobre o novo tempo, do Ivan Lins. Tá bom? Vamos curtir? Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos em casa, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra
cantando na praça, fazendo pirraça, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Muito legal, né, gente? Que coisa gostosa de ver essa moça cantando, não é? Ela tem um jeitinho muito gostoso, é do Epate e Léo, o nome do grupo. E muito gostosinho, né? É isso aí, novo tempo, gente. Apesar dos perigos, apesar dos castigos, nós estamos aí na luta para sobreviver. Vamos embora. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.